Quase 60 mil novos casos por ano. O câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais comum entre as mulheres, atrás apenas do câncer de pele não melanoma. O diagnóstico precoce é fundamental para o tratamento. É o que campanhas como o Outubro Rosa tentam alertar. Para conversar sobre esse tema, nós recebemos aqui o Dr. Rodrigo Pepe, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia. Este é o Cidadania Mulher, o espaço de debates das questões femininas. Doutor Rodrigo, muito obrigada pela sua presença aqui. Antes da gente começar a conversar, eu gostaria de mostrar alguns dados do INCA, são dados do Instituto Nacional do Câncer. Por exemplo, 28% dos novos casos de câncer são cânceres de mama, né? Isso. Tem um outro dado que o câncer de mama é a primeira causa de mortes por câncer na população feminina, né? Representa 15,7%, 99% afeta principalmente mulheres, né? 99%, e afeta 56,33 mulheres a cada 100 mil. É um número grande, né? E a maior incidência após os 50 anos. E eu gostaria de começar perguntando, existe alguma explicação para essa maior incidência a partir dos 50? Eu agradeço o convite, bom estar com vocês, em nome da Sociedade Brasileira de Mastologia. São dados que a gente tem, clássicos do INCA. A incidência do câncer de mama hoje, ela afeta toda a faixa etária, todas as mulheres. Basta você ser mulher que você tem um risco aumentado, como você colocou, 99% dos casos de câncer afetam as mulheres, então o principal fator de risco é ser mulher e ela vai elevando essa possibilidade de incidência de acordo com a idade. Ela pode afetar mulheres a partir dos 20 anos, 30 anos, você já tem mulheres afetadas, até mulheres com 80, 90 anos. A principal faixa etária que afeta é por volta dos 50, 55 anos. Isso está muito relacionado com as alterações hormonais e com o tempo de evolução desse câncer, que ele precisa, desde o seu surgimento, da primeira célula alterada, até que ele possa culminar, pelo tempo médio que ele tem de crescimento, vai acabar afetando mais essa faixa etária. Mas, como eu falei, todas as mulheres são suscetíveis a desenvolver essa doença. E é em função disso também que essa recomendação de mamografias a partir dos 50? Foi bom você falar nisso, Ginalva. A recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia é que a mamografia seja feita anualmente a partir dos 40 anos. Né? Essa faixa etária tem se estendido justamente porque tem se observado um número grande de casos de câncer de mama em mulheres abaixo de 50, abaixo de 40 anos. Então, a recomendação para a realização de mamografia a partir dos 40 anos, uma vez ao ano, de maneira regulamentar, quando não está sentindo nada, é um exame de rastreamento, um exame de rotina para a mulher que deve ser incorporado à sua cultura, à sua prática diária, prática rotineira. Não que não possa acontecer um controle e exames em mulheres mais jovens, mas a mamografia, a princípio, recomendada nessa faixa etária. Agora, as mulheres devem sempre procurar um mastologista a partir de qualquer idade, a partir dos 20, 25 anos, ela pode fazer o seu exame de rotina, fazer uma avaliação das suas mamas, o mastologista é o especialista na área e é o médico indicado para que se faça essa evolução. Então, a recomendação de fato é que procurem sempre o mastologista, mas os exames de mamografia, que é o principal exame que a gente tem para que a gente consiga fazer um diagnóstico precoce, esse deve ser realizado rotineiramente a partir dos 40 anos. Essa idade era 50 e mudou, ampliou para 40? Sempre houve uma controvérsia. Oferece a partir dos 40? Oferece, mas não como maneira rotineira. São números interessantes que a gente pode conversar daqui para frente, mas a recomendação da sociedade sempre foi de 40 e existe uma controvérsia em relação, por exemplo, o INCA, os órgãos, o Ministério, indica a partir dos 50, às vezes anual, às vezes bianual, depende da política, mas a recomendação da sociedade, que é baseada não só nas discussões dentro da Sociedade Brasileira de Mastologia, como também na sociedade, outras sociedades mundiais de mastologia oferecem esse exame a partir dos 40, sociedades médicas no Brasil, Sociedade de Ginecologia e o Colégio Brasileiro de Radiologia também indicam esse exame a partir dos 40 anos. E ele é oferecido, e as mulheres na rede pública podem fazer o exame mais jovem, mas desde que tenha uma solicitação, uma justificativa específica para isso. Mas, embora exista essa controvérsia, eu trabalho tanto na rede pública como em rede privada e eu peço regularmente esse exame a partir dos 40 anos, seja na rede pública, seja na rede privada, para toda mulher que me procura. Agora, atinge principalmente mulheres, mas homem também
tem câncer de mama em homem também, né, doutor? Tem, é bastante raro, né? Você colocou 99% dos cânceres de mama acometem as mulheres, então uma parcela pequena que acometem os homens. Mas quando existe um câncer no homem, normalmente é até um quadro mais grave pela proporção que existe do tamanho do tumor com o tamanho da mama. Normalmente um tumor pequeno no homem já acomete praticamente toda a extensão do que seria a mama e normalmente é um caso grave que precisa de um tratamento também bastante adequado. Agora, sim, a mortalidade também é maior a partir dos 50 anos, porque são diferentes tipos de cânceres, né? A mortalidade é maior a partir dos 50, se é um câncer normal? São vários tipos de câncer, o câncer de mama não é uma coisa única, por isso que hoje todo o tratamento é individualizado, baseado em uma série de características, que vai desde a idade da mulher, o momento desse diagnóstico, quão precoce ou quão tardio foi feito esse diagnóstico. Várias características do tumor vão determinar o tratamento, que será individualizado, tanto do aspecto de cirurgia, radioterapia, cirurgia, e a mortalidade está relacionada com tudo isso. Então, depende muito do momento que é feito o diagnóstico. Como, de um modo geral, o diagnóstico na mulher mais jovem acaba sendo feito um pouco mais tardio, ela poderia ter até um pouco mais de um aumento da mortalidade, dependendo do momento do diagnóstico. Mas isso está muito mais relacionado às características do tumor e ao momento do diagnóstico do que propriamente à idade da mulher. Agora, por que todo outubro a gente começa a lembrar a necessidade de prevenção, a importância da prevenção? Eu queria que o senhor dissesse para a gente por que é tão importante a prevenção. Esse movimento de outubro é um movimento mundial, né? O Outubro Rosa. A Sociedade Brasileira já tinha umas campanhas anteriores a isso, coincidentemente também no mês de outubro, mas essa campanha mundial começou fora do Brasil e se tornou um norte para todas as mulheres. O mais importante é a gente entender que a campanha no mês de outubro é para salientar a importância desses dados que você está mostrando para a gente, mas a preocupação com a mama deve ocorrer no ano inteiro. Não adianta encher o consultório do mastologista no mês de outubro e ficarmos o resto do ano sem movimento. Então, é importante para salientar uma campanha mundial, todos os meios de comunicação divulgam de maneira até espontânea, sem patrocínio, sem muita coisa envolvida, porque são esses dados que você mostra. É o principal causa de morte na mulher por câncer, é o câncer que mais acomete a mulher, é um câncer que mexe com toda a feminilidade, porque se trata de mama. Então, o principal espectro de você olhar e reconhecer a mulher hoje com tantos gêneros aí que a gente não sabe nem dizer quantos são, quer dizer, a presença de uma mama é um dos fatores que você mais consegue distinguir uma mulher e isso afeta muito. Então, aquele estigma que já existiu, e felizmente a gente está diminuindo isso cada vez mais, aquele estigma da mulher ter que tratar o câncer de mama e ficar mutilada, ficar sem a mama, isso está deixando de existir na maior parte das vezes por conta das políticas de rastreamento, por conta do diagnóstico precoce, por conta das possibilidades que a gente tem de reparar ou de reconstruir essa mama. Então, esse mês de outubro, a sociedade encampa esse movimento mundial para lembrar as mulheres de se preocuparem com a sua saúde, de se preocupar com a saúde das suas mamas e de procurar, não só no mês de outubro, mas procurar durante todo o ano o especialista, o mastologista, para que a gente possa fazer uma avaliação adequada e propor os tratamentos quando forem necessários. E essas campanhas, elas têm efetividade, têm aumentado o número de mulheres que procuram? Tem, sempre aumenta, as campanhas, sempre existe um pico de movimento nessa faixa de outubro a novembro, mas é interessante a conscientização. Acho que a principal arma no combate ao câncer de mama é a conscientização, é a mulher entender que existe esse problema e procurar o tratamento. E o principal... O lema da sociedade nesse ano é acessibilidade, já foi assim também do ano passado. Então, primeiro a pessoa precisa conhecer para que possa ter acesso aos diversos tratamentos. Então, isso é que é importante, essas mobilizações todas. Há anos atrás, a média de um diagnóstico na rede pública era tumores com 5, 6 centímetros. Tumores que dificultavam muito o tratamento, dificultavam muito uma eficácia no tratamento. Inclusive, obviamente, precisaríamos de cirurgia cada vez mais agressivas e mais mutilantes. Com essas campanhas todas e com as políticas que vêm sendo desenvolvidas, a gente começa a fazer um diagnóstico cada vez mais precoce. Então, isso é acessibilidade, isso é o conhecimento, né? Você saber que isso acontece, procurar mais precocemente, evitar aquela coisa, aparecer um tumorzinho, não vou procurar um médico porque pode ser alguma coisa.
Pelo contrário, deve procurar um médico, porque pode ser alguma coisa, só que alguma coisa pequena é um tipo de tratamento, alguma coisa grande é outro tipo de tratamento. Então, acho que essas campanhas, essa mobilização, acaba melhorando não só o acesso, melhora as condições de mamografia, a gente começa a ter aparelhos mais modernos, consegue fazer diagnóstico mais precoce, mas, obviamente, se isso não tiver, as mulheres não tiverem acesso a todo esse sistema, tudo isso vai por terra. Então, é importante que as mulheres se conscientizem, mas que cobrem isso, né, da rede pública, cobrem isso dos governos, das secretarias de saúde, para que possam ter acesso aos melhores tratamentos sempre. O senhor tocou numa questão aí importante, que é essa questão do medo, porque é uma doença que envolve muito medo. E as pessoas, muitas mulheres dizem, eu não vou ver porque eu tenho medo do que possa ser. Isso. Isso Então, talvez seja a principal armadilha do câncer, né? A pessoa fica com medo de receber um diagnóstico, evita, adia uma visita a um especialista e quando vai, às vezes, as possibilidades de tratamento vão cada vez diminuindo, né? O tumor vai crescendo, isso é um erro muito grande. Por isso que a gente fala de ter acesso a essas informações, ter um conhecimento maior sobre essa doença, porque isso é uma armadilha terrível. A mulher deixa de comparecer ao médico, sabe às vezes que já é um tumor, eu tenho uma impressão que mas não quer receber a notícia. E aquela notícia, por conta do medo, vai atrapalhar todo o tratamento. Como eu disse, a gente acaba, nessas circunstâncias, às vezes até regredindo em termos de possibilidades, como era há 20, 30 anos atrás, quando os tumores eram diagnosticados de maneira muito avançada. Então, se palpou um nódulo e tem alguma preocupação, essa é a hora de procurar o médico, não deixe para depois. Existe uma porcentagem de cura, se detectado precocemente? Existe Sim, uma estatística com relação à possibilidade de cura? Ela pode chegar aí a 95% de chance de cura, dependendo do tipo de tumor. Como eu falei, são vários cânceres de mama, na verdade, mas dependendo do tipo de tumor e do momento do diagnóstico, essa chance pode chegar a 95%. Então, é uma armadilha, é um erro muito grande da mulher sentir um nódulozinho de 1, 2 centímetros e deixar de procurar, porque nesse momento ele pode chegar a essa chance de cura. Nesse momento, a gente pode chegar a 95% de sucesso com o tratamento. Mas isso crescendo, isso pode ter outras características, tumor mais agressivos, e isso vai dificultar sempre muito, né? Agora, existe uma lei aí que diz que o SUS deve começar o tratamento 60 dias, até 60 dias após o diagnóstico, não é isso? Isso, realmente, na prática, isso acontece? Olha, infelizmente não, na maior parte das vezes. Isso é ótimo que você tenha uma regulamentação sobre isso, mas eu já comentei isso anteriormente. Uma coisa é você regulamentar isso e assinar um documento dizendo que tem que ser feito dessa forma. Outra coisa é você ter uma estrutura para que isso possa ser de fato, possa acontecer de fato. Então, infelizmente, e esse é o norte da campanha da Sociedade de Mastologia, vai dizer do acesso. Então, não adianta você ter uma lei que você tenha que fazer um tratamento em 60 dias, mas se você não consegue marcar uma consulta de retorno para que se possa avaliar os exames, eventualmente você não consegue fazer os exames nesse prazo, eventualmente é difícil você conseguir o resultado de uma biópsia. Eu tenho resultados de biópsia, você faz uma biópsia, a gente demora 60 dias só para que se saia o diagnóstico. O resultado da biópsia. É muito tempo. Isso é culpa de quê? É culpa do sistema que não tem uma estrutura adequada para isso. Às vezes você precisa de fazer uma mamografia e essa paciente não consegue acesso no SUS pela essa mamografia. Então ela vai demorar dias, semanas, às vezes meses para conseguir fazer uma mamografia diagnóstica. Às vezes não consegue a consulta de retorno no mastologista, às vezes a gente não tem disponibilidade de salas nos hospitais públicos para que a gente possa fazer essa cirurgia por diversos motivos. E aí você eventualmente até consegue fazer a cirurgia, mas tem uma dificuldade para conseguir acesso aos outros tratamentos que são necessários, como radioterapia, quimioterapia, que você precisa de ter acesso ao profissional, ao radioterapeuta, ao oncologista, para que tenha acesso a isso. E isso tudo é uma sequência é uma engrenagem muito complexa, né? Não basta ter acesso ao oncologista, você precisa de ter as medicações disponíveis na rede pública, né? E às vezes a pessoa não faz o tratamento porque falta uma medicação. Então é uma rede muito complexa, que tudo precisa funcionar muito bem para que ela consiga fazer esse tratamento no prazo adequado. Então, uma política pública mais efetiva. Mais efetiva, né? A gente vê que é um câncer que afeta boa parte da população, é o câncer que mais mata. Certamente, se você perguntar para qualquer mulher qual câncer ela tem mais medo, certamente é o câncer de mama,
né? Então, eu acho que as coisas precisam andar muito nesse sentido, né? Um pouco mais de cuidado, um pouco mais de carinho, um pouco mais de investimento em políticas públicas para que a gente possa ter sucesso no tratamento. A gente tem os meios, né? Infelizmente, ainda existe uma diferença muito grande do câncer tratado em clínicas privadas das clínicas da rede pública. Isso porque o profissional é o mesmo, né? A cirurgia que eu faço aqui é a mesma que eu faço lá. A dificuldade é essa acessibilidade, esse movimento, que às vezes é uma demora muito grande na rede pública, que acaba inviabilizando ou pelo menos tornando tratamentos mais agressivos e mais mutilantes para a mulher, né? Mais desagradáveis, sem dúvida. Com relação, o senhor tocou nessa questão da mutilação. O tratamento do câncer envolve a mutilação, que é uma das coisas mais simbólicas da feminilidade da mulher, né? Isso mexe muito com o emocional dela, né? Você ter que retirar a sua mama. Sim. Isso mexe bastante com o psicológico dela. É verdade. Por isso que é um câncer que a gente tem que tomar sempre conta e tem que ter política pública voltada para isso de uma maneira muito direcionada. Felizmente, essas coisas vão mudando e a gente consegue melhorar, como eu falei. Primeira coisa é conseguir fazer um diagnóstico precoce. Para isso, a gente precisa de ter acesso às mamografias, às consultas. E segundo, hoje, a gente já tem existe uma lei... Sim, a lei de 2013, né? Que fala sobre as reconstruções de mama. Então, isso visa diminuir muito essa perda, essa mutilação que pode causar o tratamento do câncer de mama. Então, quando a gente precisa de retirar toda a mama, isso ainda acontece, isso tem muita relação com o momento do diagnóstico, com as características do tumor, com a localização, com o tamanho do tumor e, fundamentalmente, com o tamanho da mama. Então, quando existe a necessidade de que toda a mama seja retirada, na maior parte das vezes é possível a gente fazer uma reparação no mesmo momento da cirurgia, retirando a mama e colocando, por exemplo, uma prótese mamária ou, às vezes, tecido da própria mulher, que pode ser das costas ou do abdômen, para que a gente possa refazer aquele volume que foi retirado com a cirurgia. Isso é um ganho muito grande para a mulher. Eventualmente, quando não existe a necessidade da retirada total das mamas, quando existe a necessidade de uma retirada parcial, a gente não precisa deixar a mama deformada ou deixar a mama com umas cicatrizes que não são muito bem aceitas. A gente tem condições hoje também de fazer uma cirurgia menos agressiva do ponto de vista de trazer um resultado estético melhor, preservando a feminilidade. Muitas das vezes, mama volumosa, a gente consegue reduzir bastante a mama, tirando o tumor com bastante segurança e podemos fazer a mesma coisa na mama do outro lado para que exista uma simetria dessas mamas. A mulher, muitas vezes, sai do tratamento do câncer de mama mais feliz com seu aspecto físico do que quando ela entrou. Às vezes tinha mama muito volumosa, muito grande, e a gente consegue reduzir, dar uma qualidade estética para essa paciente ao mesmo tempo que a gente faz um tratamento adequado para o câncer de mama. Isso é um ganho muito grande, isso facilita a aceitação ao tratamento, porque ela sai de uma cirurgia mais tranquila, ela acaba aceitando um pouco mais o restante do tratamento, encarando a doença com mais sobriedade. Sim, a lei diz que o SUS, quando possível, deve fazer isso, deve fazer a reconstrução no mesmo momento que é retirado o câncer. Mas, na prática, isso tem acontecido? Olha, a Sociedade Brasileira de Mastologia, desde antes um pouco de 2013, mas especificamente depois de 2013, tem implementado uma série de recursos para que os mastologistas possam efetivamente realizar isso nas suas clínicas privadas ou no serviço público. Existem diversos cursos que são oferecidos pela própria Sociedade de Mastologia e outros cursos também para preparar o mastologista para esse tipo de cirurgia. A maioria dos mastologistas hoje que saem de sua residência já tem a formação na parte de reconstrução. E os mais antigos, como eu, precisamos de fazer algum treinamento específico para que a gente pudesse ter essa formação e pudesse até passar essas formações para as novas gerações que a gente acompanha. Então, isso é possível. Eu não sei dizer exatamente em números percentuais, mas eu tenho certeza que no Brasil inteiro existem médicos capacitados, na maior parte do Brasil, na maior parte dos serviços públicos, existem profissionais capacitados para fazer esse tipo de cirurgia imediata. Você
faz o tratamento para o câncer de mama e imediatamente a gente já faz algum tipo de reparação ou de reconstrução nessa mama. Então, eu acho que é possível... É o próprio mastologista, ou às vezes um cirurgião? O próprio mastologista hoje é treinado na sua residência, na sua formação para isso. Nos locais onde o mastologista não tem essa formação, ele pode sim trabalhar em conjunto com uma equipe de cirurgia plástica, uma equipe que a gente sempre trabalhou em conjunto, mas nem sempre estão acessíveis nos diversos serviços públicos do Brasil. É mais raro você ter um cirurgião plástico no serviço público do que ter um mastologista hoje. Então, a gente procura nos serviços onde o mastologista não é capacitado para isso, ou procura associação com a cirurgia plástica, e naquele serviço onde o mastologista é capacitado, ele mesmo já faz. Mas, de novo, a gente pode esbarrar toda a engrenagem que a gente estava comentando, precisa de ter esse acesso, a gente tem que entender que para fazer um tipo de cirurgia como essa, a gente gasta um tempo maior em sala do centro cirúrgico, então tudo isso precisa de uma organização grande, todo o serviço público, para que essas cirurgias possam ser executadas. E tem a questão do preço isso é uma barreira também, a questão do preço que o SUS paga para o médico, para a equipe? Olha, isso é irrisório. Né? Esses preços que o SUS pratica são irrisórios. Eu não posso dizer a realidade de todo o serviço público do Brasil, mas eu digo para você que naqueles serviços públicos onde existe um médico concursado, ele recebe um salário fixo, então para ele aquilo ali não importa, não faz diferença. Agora, a remuneração que a Secretaria de Saúde recebe do governo, que é repassado, isso sim faz uma diferença até para a manutenção dos serviços do hospital. Mas, de um modo geral, eu acredito que não deixam, as cirurgias reparadoras não deixam de ser realizadas por conta desse valor que, de fato, é irrisório, que é repassado para o serviço público. O senhor diria que, na maioria dos casos, quanto por cento dos casos dá para fazer reconstrução? Tem casos que não dá. Tem casos que não dá, casos muito avançados, onde os tumores são muito grandes, às vezes a gente tem uma dificuldade grande para isso. Alguns casos específicos de tumores inflamatórios, essa cirurgia não é indicada. Alguns casos onde existem as comorbidades da mulher, quer dizer, além do problema do câncer de mama, ela tem uma doença coronariana, uma doença cardiológica, alguma doença que possa limitar essa reconstrução até pelo maior tempo cirúrgico que essa cirurgia exige. Mas eu vou dizer para você que pelo menos em 80% a 90% das vezes é possível se fazer alguma coisa. Não necessariamente ela sai da cirurgia com a mama totalmente pronta. Às vezes isso requer outras etapas cirúrgicas, né? Requer que ela volte. Então, muitas vezes eu não consigo colocar uma prótese imediata, mas eu consigo colocar um expansor, que é uma prótese vazia, que vai sendo expandida aos poucos, para que se adquira uma forma, para que se recupere a pele que foi necessária a ser retirada, para que no momento posterior a gente possa trocar esse expansor por uma prótese. Mas alguma coisa é possível de se fazer imediatamente, em mais de 80% das vezes, com toda certeza. E aí, quando não dá, a paciente começa a ter um acompanhamamento clínico, né, para talvez fazer essa correção depois. Existe a nível sempre... de SUS. Sim. SUS e rede privada, isso acontece igual. De novo, sempre dependendo do momento que é feito o diagnóstico, da característica do tumor, da característica da doença. A reconstrução tardia é sempre possível em algum momento. Então, se ela não consegue imediatamente fazer alguma coisa, mesmo que faça alguma coisa, tardiamente pode ser feito num segundo ou num terceiro tempo cirúrgico essa reconstrução. Mas se não é possível num primeiro momento, infelizmente, ela vai ter que sair da cirurgia sem a mama e isso pode ser feito tardiamente, depois de finalizar o tratamento. Então, as possibilidades existem, né? Como eu digo, a maioria das mulheres, alguma coisa é possível de que seja feita no primeiro momento. Aquelas que não é possível, por alguma contraindicação, elas têm a possibilidade de fazer isso posteriormente, sem dúvida. Essa questão da reconstrução, até para a reconstrução é muito importante a questão da prevenção, né? Porque quanto antes se descobre, melhor vai ser o resultado dessa reconstrução. Exatamente. As cirurgias muito agressivas, onde eu preciso de tirar grandes extensões da mama, isso me traz dificuldade de reparação, me acaba diminuindo as possibilidades. Então, eu, às vezes, tenho que fazer cirurgia reparadora também muito extensa. Então, por isso que às vezes a gente tem alguma limitação do ponto de vista das reconstruções. Então, se é um tumor grande, um tumor avançado, onde eu preciso tirar grande parte da mama e da pele, ou toda a mama e boa parte da pele, eu não tenho condições, de, por exemplo, de colocar uma prótese ou colocar um expansor. A possibilidade seria de colocar músculo das costas ou músculo do abdômen, que são cirurgias mais extensas, cirurgias mais agressivas, que eu acabo mexendo com outras partes do corpo também, para que a gente possa fazer alguma coisa na mama.
Ao passo que quando a gente faz um diagnóstico precoce, primeiro que muitas vezes eu não preciso retirar toda a mama. Isso é um cenário fantástico, onde a gente retira um setor da mama, retira um pedacinho da mama e faz uma remodelagem da mama, dos mesmos moldes que as cirurgias redutoras de mama fazem. A gente consegue fazer isso no mesmo momento da cirurgia. Isso é muito mais simples, muito mais fácil. Isso é um tipo de reconstrução ou de reparação, mas sem se pegar num termo, é um tipo de ganho para a paciente com toda certeza que sai com sua mama com resultado estético muito satisfatório na maior parte das vezes. Tá certo. Agora, só para encerrar, doutor Rodrigo, um recado para as mulheres, assim, para as mulheres, para nós mulheres, para que a gente, se tiver que passar por um problema desse, possa passar com o menor sofrimento possível. O que o senhor diria para as mulheres? Olha, o que eu acho muito importante, esse lema da sociedade é muito interessante, que é acessibilidade. Só que para acessibilidade precisa de conhecimento. Então, aproveitem o Outubro Rosa, se conscientizem da necessidade de se preocuparem com as mamas e procurem um mastologista regularmente, que é um médico especialista nessa função, nessa doença, nesse tratamento. O acesso é fundamental. E essa engrenagem do acesso, seja no serviço público ou privado, é muito importante para que esse diagnóstico seja feito de maneira precoce. Então, não basta fazer uma mamografia, tem que fazer uma mamografia de qualidade, né? Tem que ter um laudo de qualidade, imagens com qualidade para que possam ser avaliadas pelo profissional. O acesso ao tratamento em salas de cirurgia tem que ser o mais rápido possível, com bons equipamentos, com profissionais treinados. E eu tenho que dizer que, se isso acontece, se a gente consegue fazer um diagnóstico precoce, como eu falei no início da nossa conversa, 95% de chance de cura. Isso é muito importante. Então, não tenham medo de palpar sua mama. O autoexame ainda tem a sua importância, né? A mamografia hoje é mais importante porque a gente já conseguiu sair de um cenário onde o diagnóstico era de tumores de 5, 6 centímetros para diagnóstico de 2 centímetros, que era o autoexame importante. E hoje a gente tenta diagnóstico de tumores milimétricos, que de fato ainda não são palpáveis. Mas o conhecimento do corpo da mulher, o conhecimento da importância com relação ao câncer de mama, isso faz parte de um tratamento preciso e adequado. Então, procure um mastologista regularmente, façam seus exames de mamografia regularmente a partir dos 40 anos, mesmo na rede pública, peçam ao médico assistente para solicitarem esses exames e, se tiver qualquer alteração, procure um mastologista imediatamente, que o tratamento certamente será muito mais proveitoso e muito mais eficaz. Tá certo, doutor Rodrigo. Eu agradeço muito a presença do senhor aqui, suas informações esclarecedoras. Até uma próxima. Até uma próxima, eu que agradeço o convite. Para ver de novo ou copiar o link dessa entrevista, acesse senado.leg.br/TV. Para fazer algum comentário, crítica ou sugestão, telefone de graça para o Alô Senado, 0800 61 2211. Muito obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania Mulher.